Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pode Performar. Não se esqueça de compartilhar o nosso podcast com quem você acha que precisa ouvir conteúdos sobre alta performance. Quem não quer performar não precisa enviar, porque você vai estar desperdiçando aí um envio. Portanto, quem quer adrenalina, quem quer crescer, quem deseja estar em outro nível, aí sim você envia esse podcast. E hoje vamos receber uma pessoa que performa, que quer pensar, que quer crescer e que continua, né, numa vida de propósito. Tiago, seja muito bem-vindo. Desse jeito eu já começo rindo. Esse Thiago é bom demais. Eita coisa tipo boa. assim, cadê? Ai, esse cara sou eu. Eu já ia chamar meu amigo Roberto Carlos aqui pra falar, esse cara sou eu, pô. Se tiver jeito aí, gente, quem for editar, coloca nesse corte aqui. Esse cara sou eu. Ó, é um prazer e uma honra estar aqui. Tô sentindo muito frio nessa Europa, mas a gente sabe que calor de pessoas como você aquecem o nosso coração. Então é um prazer estar com toda essa equipe maravilhosa. Eu fico muito feliz em saber que hoje pessoas vão ter a vida transformada através daquilo que a gente carrega. Assim como nós temos feito não só lá no Brasil, mas em todos os lugares que nós passamos. Eu já te agradeço assim infinitamente por me autorizar a cumprir o meu propósito aqui em Portugal. Com certeza. Se é para botar o pé na porta, todas as pessoas que me conhecem já falam assim, Nívia, você tem cara de que bota o pé na porta e sai passando o trator. Mas não é, eu não tenho tempo de ficar, eu já arei muito a terra. Então, tem que plantar, porque é necessário colher. Então, quem não planta, não colhe. Você tem duas alternativas na sua vida. Ou não plantar, mas também não colher, e aí você não pode reclamar, ou plantar e esperar o que você vai colher. Mas você pode plantar em terra que você já arou, sabendo que você algum dia vai lá e vai ter a colheita. Então, você que não está plantando, não espere a colheita. E também não espere plantar laranja e colher morangos, né? E é sobre mais ou menos isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu ia te fazer essa pergunta mais tarde, mas já que você falou sobre isso, antes de fazer a pergunta, eu quero te falar o seguinte: a gente também tem que tomar muito cuidado para não deixar colheita para outras pessoas colher, porque a gente ara a terra com muito sacrifício, a gente planta com muito... É difícil conseguir as boas sementes e às vezes pelo cansaço daquele trabalho a gente deixa a colheita e vai para outra terra, arar de novo, plantar de novo. Olha Deus, só faltou falar, eis que eu te digo, filha minha. E deixa para outro colher, então lembrar... Sabe que eu sou assim, e o Felipe me corrige muito agora sobre isso, porque eu não gosto de perder tempo, mas eu também não gosto de brigar. Tenho cara de briguenta, né? Mas, por exemplo, eu não me apego nas coisas, eu me apego a pessoas. Eu não me apego muito a materiais. Eu me apego a pessoas. Então, o que acontece? Se você começar a brigar muito comigo por causa desse computador, eu falo, faz o seguinte, pega aqui o computador e eu tô indo ali comprar outro. Porque eu não posso perder tempo com um computador, eu não posso perder tempo com uma mesa, eu não posso perder tempo com uma empresa, uma lojinha. Eu sei aonde eu quero chegar, então... Mas hoje me chamaram... por acaso foi hoje. Então já é 2 pessoas que me falam isso. Não planta para outra pessoa colher. É quase a mesma coisa. Hoje de manhã o Felipe falou para mim, o seu desapego a tudo é preocupante, porque você tá sempre recomeçando. E isso não é bom para você. A certeza que eu tenho que Deus vive na minha vida e que eu consigo prosperar e que eu consigo fazer, faz com que eu não me apego às coisas. Posso ser seu mentor agora? Com certeza, agora de graça. Então, muito mais tempo. Vou te ensinar. O problema disso que está acontecendo com você e que acontece com muitas pessoas é o seguinte, é porque você trabalha muito com a sua capacidade. E isso faz o quê? Você sabe arar, você sabe escolher semente, você sabe plantar, você sabe regar e você sabe colher. E isso vai fazendo com que você sempre está plantando, você sempre está arando, você sempre está escolhendo semente. Só que aí você não tem tempo de colher.
E aí você está sempre plantando. Aí você vai colhendo migalhas daquela grande fazenda que você plantou. Então você tem que começar... Se tiver paciência de esperar. Não. Você tem que começar a colocar pessoas para multiplicar você. Porque enquanto você está abrindo novos horizontes, ainda tem pessoas colhendo aquelas plantações que você vê e te mandando os dividendos daquilo. Então, o segredo do empresário ter sucesso é o quê? É multiplicar aquilo que ele faz. Porque fazer é muito fácil. Fazer o que você faz é fácil. E eu sei que você vai ficar puta comigo de ouvir. Desculpa a expressão. É fácil. Olha a briga. Agora, sabe o que é difícil? E eu tenho a fama que brigo de puxar cabelo. Eu nunca briguei de puxar cabelo, mas... E o meu tá com tanto laque que se você puxar vai agarrar igual um espinho na sua cabeça. Ó, quando você faz e você tem essa capacidade de fazer, isso é um dom que você tem. Mas isso é fácil porque isso é uma capacidade que você tem. Já nasceu, né? É fácil você falar, arrumar dinheiro para comprar isso. Só fazer aquilo ali, eu arrumo esse dinheiro. Só que, peraí, isso não vai gerar riqueza para suas gerações. Isso só vai manter você diariamente. Então isso vai ser o pão do deserto. Ó, hoje tem, amanhã tem, depois da manhã tem, mas só que nunca multiplica como José. Então o que você precisa fazer? As pessoas precisam fazer. Entender o seguinte, vai plantando, mas vai multiplicando o seu conhecimento. Porque se as pessoas começarem a entender o que você faz, você vai deixando elas fazendo, vai plantando novas searas, e essas pessoas estão plantando, colhendo e te passando dividendos. Plantando, colhendo e te passando dividendos. Eu tenho um amigo que ele tem... Ele já me deu uma ideia hoje. Ele tem... É porque tudo que a gente faz sozinho, eu não estou falando que você está fazendo sozinha, mas tudo que você faz com a sua capacidade é muito pequeno. Não, eu não faço sozinho. Eu aprendi isso já há algum tempo, a não trabalhar sozinho. Eu não consigo mais trabalhar sozinho, não faço sozinho. Mas sabe qual que é o maior desafio? Eu posso estar colocando a equipe também, né? O maior desafio, a família. O maior desafio seu vai ser as pessoas olharem para a sua equipe e falar assim, essa equipe puxa cabelo, sai na porrada na rua. Sendo que não sai. É a sua cultura, o seu princípio instaurado na sua equipe de uma forma que você vai estar, você pode estar lá na Suíça, pode estar no Brasil, pode estar onde for, que a sua equipe está fazendo exatamente o que eu faço. Como você. E isso é o maior desafio do empresário. É conseguir se multiplicar. É conseguir, eu falo assim, ó, a maioria dos empresários faz o quê? Por que eu não sou 10? Vou pegar esse computador. Se ele tiver onde eu alcanço, eu pego. Mas agora, se ele estiver lá, eu já não pego mais. A gente vai onde a nossa mão alcança. Eu comecei a aprender que eu tenho que ter milhares de mãos. Quando eu faço assim, ó, essas milhares de mãos vão lá, pegam aquele celular e traz para mim aqui na minha mão. Então, é compartilhar esse conhecimento que é difícil. Ter o conhecimento não é tão difícil. Saber fazer não é tão difícil, mas compartilhar sim. E agora eu quero te falar sobre o negócio do tempo da seara. Então vamos lá. Quero te fazer uma pergunta. Começou a surra. Inverteu-se os podcasts aqui, ó. Eu quero fazer... Troca aí, Rodrigo. Põe de frente com o Thiago. Como é que é? Bate e volta. Bate e volta. Quero te fazer uma pergunta. O que é a vida? O que é a vida pra mim? E sem respostas rasas, por favor. Não, e agora ele me apertou, né? Eu gosto de viver. Eu gosto de viver a vida intensamente. Mas o que é a vida? A vida pra mim é acordar, poder exercer aquilo que Deus implantou em mim, a minha identidade, o meu propósito, os meus pensamentos e fazer com que isso se multiplique na minha geração e na minha empresa, na sociedade. Isso é a vida pra mim. Tá. E o que é a vida pra você? Então, a vida, pra mim, ela... Eu vou te fazer só mais uma pergunta e eu volto aqui. É amar, é viver, é compartilhar, é abraçar. Não, vai ser um pouco mais profundo que isso. Você vai gostar. Você perguntou pra mim. Você vai gostar. Olha aqui, ó. Presta atenção. O que é a coisa mais importante que você tem hoje? Eu. Ótimo. E a coisa mais valiosa claro que você tem. O Espírito você é a coisa Santo mais em mim, importante. Sem você, sem não ele, tinha o Espírito Santo em você. Mas então você é o mais momento importante. E o que é a coisa mais valiosa que você tem? Eu. Você também. Meus pensamentos. Tá. Eu de novo. Ó, a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo. Porque é a única coisa que não se compra. Então onde você vai comprar tempo? Em lugar nenhum. Não tem um restaurante, não tem uma farmácia, não tem um banco que compra tempo. Então quando eu olho para tempo, eu entendo que o tempo é vida. Porque a Bíblia fala sobre 44 mil dias que nós viveríamos, mas a Bíblia também fala de abreviar os dias. E hoje, quando nós olhamos cientificamente, é provado que no mundo a estatística de vida é de 29.200 dias.
Então, de 44 mil dias, já diminuiu, que seriam 120 anos, a gente já caiu para 29.200 dias, que são 80 anos. Então, a média de vida mundial é de 80 anos. Isso representa 960 meses, 29.200 dias, 700.800 minutos, 42.048.000 segundos. E desde a hora que eu te vi, quando eu cheguei aqui, a gente já pegou qual parte dessa vida minha? A gente já gastou 1 hora da minha vida aqui? A gente já gastou 2 horas da minha vida aqui? Então, deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção. Viu? Não façam amigos. O que é a vida? Influencie pessoas. Agora que eu quero te falar, o que é a vida? Fala. A vida é o que nós estamos vivendo desde a hora que eu entrei no seu carro, que você me trouxe pra cá, esse momento. Isso não tem como mudar. Não essa tem como vida, comprar, né? essa vida nunca mais vai acontecer. Eu não consigo apertar um replay, voltar pro hotel, ficar com meus filhos e falar assim, eu não queria estar com aquela mulher. Eu queria estar com os meus filhos. Eu não consigo voltar no tempo e mudar o que eu fiz. Então a vida são os momentos. E aí eu te pergunto agora, onde você tem aplicado o que você tem de mais valioso e o que você tem feito com a sua vida? Eu tenho feito, e eu acho, embora acho não, porque eu não vivo do que eu acho. Eu tenho feito isso bem. Ok? Porque eu acordo bem cedo, muito cedo, oro, faço meu devocional, estudo. Agora eu estou sendo obrigada a escrever o meu livro, porque eu prometo, ele nunca sai. Então, me deram um prazo de validade, né, Joaquim? E depois venho trabalhar, vou conversar com as pessoas. Então, as minhas 24 horas, eu aproveito com os meus filhos, tenho tempo certo com os meus filhos, com a minha refeição, com a minha conexão e com o que eu tenho que fazer. Agora eu já respeito o meu chamado, então foi difícil para mim aceitar isso, porque eu não queria aceitar. Então eu agora vivo como eu tenho que viver, aproveitando bem o meu tempo, não desperdiçando ele, porque eu já fiz muito isso, conversar com quem não ia me trazer nada de bom. Hoje eu já não faço isso. 1 hora no telefone só ouvindo besteira. Não faço mais isso, não atendo mais o telefone. Por exemplo, se não for uma pessoa muito importante para mim, eu tenho uma secretária, então as pessoas vão falar com a secretária. Se for minha família, meus amigos, ou se for aquela pessoa tipo, por exemplo, se o Edivaldo me ligar agora, se meus filhos me ligar agora, ou se alguém da minha equipe me ligar agora, eu atendo agora, gravando com você. E eu? Você vai ter que ainda... Deixa eu te ligar agora, peraí. Não, nós temos algumas horas de amizade, mas... Algumas horas de voo, né? Vamos ter que fazer algumas horas de voo. Por quê? Por que eu aprendi isso, Tiago? Há pessoas que têm que ser importantes na sua vida. E há pessoas que querem ser importantes na sua vida. Mas não é chegar... não estou dizendo que isso é o caso, mas eu já fiz isso, por exemplo... Conheço o Rodrigo há muito tempo. O Rodrigo já deu a vida por mim, vamos dizer assim. Aí chega o Joaquim, é só um exemplo, tá, gente? Ninguém vai levar pro coração, vamos pôr o Lucas. Aí chega o Lucas e quer ter o mesmo tempo e ocupar o mesmo lugar que o Rodrigo. E o que acontece? Calma. Numa empresa, você tem 30 dias para saber se o seu funcionário chama-se tempo de experiência. Você, em um contrato, tem um tempo de rescindir o contrato. E você, ao saber que aquela pessoa... Em 30 dias você sabe que a pessoa vai permanecer na sua vida ou não. Em 40 anos você não sabe. Em 10 anos você não sabe. Você nunca sabe. Então você tem que dar um tempo para aquela pessoa provar que ela realmente vai ter um lugar ou no seu coração, ou na sua mente, ou no seu investimento. Então, você não pode chegar e colocar a pessoa direto no seu coração. Eu já fiz isso. E muitas das vezes faço porque eu gosto de pessoas. Mas, porém, se eu não me conectar com ela... Eu me conectei com você e tá tudo bem, você já tem, né? Quase um lugarzinho, né? No meu coração. Tá alugado, não foi comprado ainda, né? Mas os meninos me vê durante o dia. Há pessoas que eu cumprimento e digo, oi, tudo bem? Você veio gravar? Ok. Então eu desapareço. Há pessoas que já me cobraram isso, tipo, nossa, você não me dá nem 10 minutos do seu tempo. Porque eu comecei, primeiro, a ser direcionada pelo Espírito Santo. Quando eu aceitei isso, por exemplo, às vezes eu quero conversar com alguém e o Espírito Santo me diz não. E aí eu sou um pouco teimosa, eu vou perguntar, mas por que a pessoa parece tão boazinha? Então, é não e acabou. Então, assim, não há um argumento. Eu, às vezes, quero falar alguma coisa e o Espírito Santo diz não.
E eu agora aceito isso, porque eu já paguei o preço de falar, nossa, é só uma conversa, o que alguém vai perder numa conversa? Perdi muita coisa numa conversa. Então, hoje, o meu tempo é aproveitado, mas poderia, e eu digo já de muitos anos de carreira, de mãe, eu sou mãe de 4 filhos, então assim, eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo com os meus filhos. Hoje eu já faço isso, meus filhos têm prioridade na minha vida, minha equipe tem prioridade na minha vida, meus amigos têm prioridade na minha vida. Se a pessoa for minha amiga de verdade, sobre o tema que nós vamos falar, não pelo que se é ou se tem, mas pelo que é, pelo que eu sou, se ela me ligar e falar, olha, quinta-feira à tarde eu preciso da sua tarde, eu não vou perguntar por quê. Se ela me falou isso, ela tem argumentos ou está sentindo falta da minha presença. Você sabe quem que você traz para perto de você hoje, né? Hoje eu sei. E quem senta na minha mesa. Hoje eu sei disso. E isso, quando você olha... eu posso falar sobre Portugal? Com certeza, pode falar sobre tudo. Tá. Quando você olha Europa, você vê que muitos brasileiros saíram do Brasil vindo para a Europa em busca de uma vida muito próspera, que aqui o euro vai ganhar muito dinheiro e tal, e acabam que chegam aqui e vivem uma vida pior do que viviam no Brasil. Porque tem muitas realidades dessas. O que eu acredito é o seguinte, não está nesse microfone, nesse computador, nessa mesa ou nesse lugar. Está no que você carrega. Então, a prosperidade, ela vai muito além do seu potencial. Né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus trabalhou 30 anos no seu potencial. E objetivamente, né? Mas só que depois ele ficou 3 anos de propósito. E o que ele não fez em 30, ele fez em 3. Então, muitas pessoas tentam a vida inteira cumprir um potencial. E quando você começa a entender o seu propósito, as coisas acontecem de uma forma que você começa a ver que tem alguém direcionando isso. Não é mais você, porque você entendeu que o seu potencial não vai te levar para prosperidade. Ele pode até trazer uma riqueza que não é sustentável. Mas, e quando você fala uma coisa aqui, eu queria falar para quem mora aqui na Europa, mora em Portugal, falar o seguinte. Existem 2 estatísticas que são muito boas da gente entender, que é a estatística de... Hoje, quando você vai para um jogo como Mega Sena, aqui tem a loteria e tal, para você ganhar, você entra Euromilhões, né? Euromilhões, não é isso? Você entra numa disputa de 50 milhões de vezes para um ganhar. Então, 50 milhões de pessoas, 52 milhões de pessoas têm que jogar para um vencedor. Por isso que vai lá para 700 milhões o prêmio, entendeu? Porque é muita gente jogando para um conseguir ganhar. Agora, quando você vai abrir uma empresa, a estatística é, de cada 100 empresas, 27 empresas dão certo. E furam a bolha dos 3 anos e meio. 73 empresas não dão. Aí você me pergunta, por que essas 73 empresas quebram e por que só 27 empresas dão certo? Porque é cientificamente comprovado, e foi feito um estudo pela faculdade de Oxford, e saiu na revista Future Experience, que fala o seguinte: essas 27 empresas foram 27 empresas que acreditaram em mentoria e consultoria. Olha só. Que buscaram conhecimento. Bem lembrado. Porque se eu soubesse hoje, há 20 anos atrás, o que eu sei agora, eita, poxa, eu era uma das mulheres mais bilionárias desse país. E aí que eu vou te fazer outra pergunta. Que a gente passou, a gente fez esse primeiro debate aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como você compra vida? Tem um jeito de comprar vida? Tem. Você acabou de falar o seguinte: se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, imagina uma menina que é a menina lá de trás hoje. Ela chega perto de você e fala assim: eu tô pensando em fazer isso. O que você me diz? Se você dá um direcionamento para ela e ela acredita no que você falou e ela segue o que você falou, ela vai estar comprando de você 20 anos de vida. Porque ela vai deixar de errar daqui para frente também. Então ela vai fazer 20 anos em um mês, 20 anos em um ano, porque ela tá ouvindo alguém que já viveu, errou, acertou e agora sabe como fazer para chegar. Então comprar vida é quando você compra o conhecimento de alguém.
Isso você está comprando vida. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo os imigrantes que vêm aconselhados, porque eu tenho um amigo que traz as pessoas, os translardos, já ouviu falar, não já? Então, eu tenho uma amiga também que faz isso. Então, é assim, como é que acontece? Você encontra uma pessoa e fala, não, eu tô aqui há 3 meses. Aí ela já tem casa, aí ela já tem carro, ela já tem documento. Eu tô dando uma suposição, tá? Há 3 meses, pessoal. Mas aí você fala, nossa, a pessoa tem a vida tão bem estruturada, por quê? Ela comprou o conhecimento de outra pessoa que trouxe ela no caminho certo. Há pessoas que vêm, tipo, vou pegar um avião e vou ir, e tá quebrando a cara até hoje. Por quê? Não quis pagar 1.200, 1.500, ou seja lá, 3.000. Era um ano do pagamento. Perdeu tempo. Perdeu noites dormidas, perdeu muita coisa. Por quê? Porque não quis investir no conhecimento de alguém que já está. Hoje, por exemplo, eu sei ajudar a tirar NIF? Sei. Sei ajudar a tirar NIS? Sei ajudar a abrir conta bancária? Sei. Gente, não é o meu trabalho. Eu não vendo isso. Então, eu não vou tirar a experiência de quem sabe fazer muito melhor que eu. E é um tempo de... Se eu for lá nas finanças com alguém... Eu vou demorar 1, 2, 3 horas, 5 dias. Essa pessoa faz em 15 minutos. Então, você pode comprar e adquirir o conhecimento de outra pessoa e parar de quebrar a cabeça, né? Porque tem gente que gosta de quebrar a cabeça para economizar 2 euros. Mas aqui, o que acontece? É porque a gente esquece a nossa identidade. Porque Quando é que a gente esquece a nossa identidade? Eu vou te mostrar um negócio aqui agora que vai fazer todo sentido. Quando eu falo da sua identidade, você vai me falar o quê? Quem é você e de onde você vem? Me responde. Quem é você e de onde você vem? Eu sou Nívia Oliveira e eu vim do céu. Pronto. Isso. Você não é de Goiás. Não. Você é do céu. O problema é que o brasileiro vem para a Europa tentando implantar aqui uma cultura do Brasil. E eles batem o pé. Nossa, Isso. Dá uma raiva. Aí ele vai pra Suíça tentando implantar a cultura do Brasil. Também. Só que quando o cara entende a origem, ele sabe que a cultura dele é do reino. E não do Brasil. Então ele vai chegar... A cultura do reino ela é a mesma. Na Europa, no Brasil, na Ásia... Em qualquer lugar que você chegar, a cultura é a mesma. Então, por que as pessoas não prosperam? Porque elas não entendem esses 3 pilares. Quais são os pilares, Thiago? Alma, corpo, alma e espírito. A Bíblia fala sobre isso. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Só que eles vêm do Brasil para a Europa fazendo o quê? Procurando riqueza. Não é? Sem saber que já está dentro deles, né? Aonde eles forem, eles vão carregar isso. Vou para lá ficar rico. Então tô indo atrás do dinheiro. Mas só que você estava tentando atrás desse dinheiro no Brasil também. E esse dinheiro nunca veio, porque você está com o objetivo errado. Quando você entende o que é corpo, alma e espírito, você vai entender. O seu corpo é cuidar do seu físico. Tem quantas pessoas correndo tanto atrás do dinheiro que está destruindo a sua saúde? Destruindo a família. Segundo, cuidar dos seus sentimentos, do seu casamento, do seu relacionamento. Quantos casamentos destruídos, quantas pessoas em depressão porque não cuidam dos seus relacionamentos, que é a alma. Corpo, alma e espírito. E quantas pessoas estão tão preocupadas com dinheiro que não cuidam do seu espírito? Não tem quanto tempo que não ora? Tem quanto tempo que não lê uma Bíblia? Que não tem uma conexão com Deus? Não separa um tempo para Deus. Quando você alinha isso, você alinha o seu propósito. E um homem e uma mulher alinhado com propósito, ele tem prosperidade. E na prosperidade tem riqueza. Agora, se você busca a riqueza, você perde a saúde, perde casamento, perde conexão com Deus e nunca tem dinheiro. Já viu aquele cara que fica, nossa, tô trabalhando, passa o ano inteiro, trabalhou igual um doido, chega no final do ano, tá com o cartão estourado, cheque especial estourado, todo lascado, fala, mas, mano, você viveu um ano, mesmo esse ano você tava em Nárnia. Por que você fez que chegou no final do ano e você não tinha nada? Tava escondido. Atrás da cocheira. Porque existem princípios que não podem ser quebrados. Posso te contar uma coisa? Pode. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, é verdade isso. E eu trabalhei muito. E o meu propósito não era esse. Eu já sabia, tá? E durante tempos, eu já cheguei a ter 300 funcionários simultâneos. E as pessoas falam, nossa, você fala tão bem, por que você não fala para as pessoas? Nossa, você conversa, é tão bom conversar com você, tão bom ouvir você. E lá no fundo, o Espírito Santo falando, você não nasceu para conduzir caminhão, você não nasceu para estar aqui. Não foi, Deus falava nitidamente comigo, eu não sou o tipo de pessoa que Deus precisa usar profeta.
Eu também sou. Eu tenho hora que eu tô aqui, eu fico assim. Às vezes os meninos falam, você tá conversando sozinha? Não, tô conversando aqui com o Espírito Santo. E o que acontece? Eu ouvia isso. E eu não queria isso. Por quê? Eu queria mandar na minha vida. E eu queria fazer o quê? O que a minha família já tinha feito. Porque eu queria que a minha família, ou que meus avós e meus pais, reconhecesse que realmente eu tinha sido bem-sucedida e que realmente eu tinha sido alguém que ninguém achou que eu ia ser aquilo, ou que, olha, apostei nela e realmente deu certo. Só que eu estava decepcionando a pessoa. Essa era a sua motivação? Essa era a minha motivação. E uma vez eu estava no monte, eu amo ir no monte sozinha. Então eu estaciono meu carro lá em cima, dá até para tirar uma foto, porque o carro é bonito e a imagem é bonita também. E eu falei, Deus, por que eu? Só me respondi isso, porque eu não gosto, eu não quero, e aonde está o livre-arbítrio? E nitidamente eu lembro dessa imagem como agora. Era como se Deus estivesse à minha frente. Ele falou, você não é sua vida não é sua, e a sua identidade não é daqui. Então você acha que eu errei? Só me responde isso. Eu não tive coragem, como é óbvio. Eu não tive coragem de dizer que ele errou. Então, eu entendi que tudo que eu fazia não ia dar. Porque era isso que acontecia. Por exemplo, eu faturava 800 mil, aí no mês seguinte, eu tinha casa boa, eu sempre fui boa patroa, então eu sempre tive conexões com as pessoas. Eu, em 20 anos de empresário, eu tive uma causa trabalhista e eu ganhei ela. Então, assim, para você ver que como empresário eu não sou das piores, porque isso é quase inédito. Então, eu não estava cumprindo o meu propósito. Eu não queria aceitar a minha identidade. Quem era a Nívia? Aí eu respondi, eu sou mãe, sou empresária, gosto do que eu faço, eu não quero cumprir a vontade de Deus na minha vida. Era basicamente isso que eu estava respondendo. Então, quando eu tive a oportunidade de deixar Deus falar, não é isso que eu quero que você faça. Durante 20 anos eu sabia disso. E tem pessoas que sabem que não é aquilo que Deus quer que eles façam. Fica no potencial. Fica no potencial. E quando você falou isso pra mim, fez todo sentido. Ninguém nunca tinha me dito isso. Que eu trabalhava ou trabalhei, e eu vou prestar atenção mais agora nisso, que eu sei que eu tenho... Eu costumo dizer isso. Pessoal, não é a mesa, não é o local, não é porque eu saí de Lisboa e vim pra cá, não é porque eu saí daqui e vou pra ali, não é a palestra de tal, não é as amizades que eu tenho. Não é sobre isso. Mas eu tenho essa certeza que se eu for pro café da esquina amanhã, ele vai ser o melhor café daqui da região ou porque do país. Porque você é uma chave. Porque eu carrego isso. E onde você for, isso. a porta vai abrir, não então, tem jeito. Hoje eu já entendi que eu tenho o potencial, mas que eu não posso trabalhar com ele. Eu tenho que trabalhar... Ele tem que ser só apenas um dos acréscimos, uma ferramenta que vai fazer o seu propósito acontecer. Quando você falou isso aí, eu não ia falar sobre isso aqui, mas Deus, ele vai guiando os caminhos, né? Ele transforma e usa do jeito que ele quer. Então, eu vou falar para você aqui, nada é aleatório na vida. Quando você ouve os salmos que Davi escreveu, a gente às vezes não leva isso para uma realidade. Mas um exemplo, você acabou de falar que vai escrever um livro, que está escrevendo um livro. Escrevendo. O que você está escrevendo nesse livro? A sua história. A minha história. Você está escrevendo as suas vivências. Então, quando você olha assim, um exemplo, Davi não era rei, e aí ele escreve assim, ó, Deus, prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Quando eu fui estudar isso mexeu muito comigo. Isso aqui vai mexer com alguém, vai mostrar para você que Deus está no comando da sua vida. Não acho que você vai vir para cá, eu tô perdido, acabou. Não, Deus está no comando da sua vida. Só que é como se você estivesse na quinta série e tivesse que passar para a sexta. A sexta série é só chegar no ano que vem, fazer as provas todas direitinho e você passa. Agora você é reprovado porque você não estudou direito, você não fez direito, você faltou na aula. Então você só ainda não acessou aquilo que Deus tem para você, você ainda não cumpriu tudo que você precisa cumprir. Então você precisa se preparar, porque o que Deus tem para você já está pronto. Agora, Davi, quando eu começo a estudar isso e eu vou para dentro da história, eu percebo que Davi era um filho bastardo. Por quê? Não existe em lugar nenhum na Bíblia o nome da mãe de Davi. Fala dos irmãos, fala do pai, mas não fala da mãe.
fala que Davi, é específica em falar que Davi era ruivo, pequeno, de pequena estatura. Que ele era diferente dos irmãos dele. Né? Porque tanto, quando chega o Samuel para ungir, ele olha e vê o irmão grande, já esse que é o rei. Então agora ninguém imaginava que Davi seria o rei, porque ele era diferente daquela família. Mesma coisa de chegar e pegar uma família assim, todo mundo é branquinho, pega um pretinho. É diferente. Então, ali você percebe o seguinte, por que Davi não estava à mesa? Porque quando o filho era bastardo, ele tinha que ficar descalço, era a tradição, e ele não podia sentar na mesa com a família. Então ele tinha olha o que ele tinha que fazer. Ele tinha que pegar o queijo, colocar na mesa, pegar o pão, colocar na mesa, pegar o vinho, colocar na mesa, arrumar tudo, arrumar um assento, mas na hora de comer ele tinha que ficar fora. Aí ele ia lá ficar com as ovelhas. Então quando eu vejo esse salmo, eu vejo Davi falando assim, prepara para mim, pai, uma mesa diante dos meus inimigos. Que era a própria casa dele, né? Quando Samuel tá fora de Belém, e Deus fala, Samuel, vem a Belém, que aqui detém o novo rei de Israel, na casa de Jessé, o belemita. Deus não fala assim, vai para Belém. Deus fala o quê? Vem para Belém. Primeiro, quer dizer que ele já estava Deus lá. Já tinha ungido Davi a rei. No mundo espiritual já tinha acontecido. Só não tinha acontecido no mundo físico. Então acontecesse o que acontecesse, ele já era rei. Então, isso que eu quero que as pessoas entendam. Aconteça o que acontecer. O seu futuro já aconteceu. Porque se ele conhece o passado, o presente e o futuro, é porque ele só conhece aquilo que aconteceu. Deus já sabe que aconteceu uma vida extraordinária. A gente só não acessou porque a gente não acredita. Então, Davi já era rei. E aí ele pede para Deus, me coloca na mesa perante os meus inimigos. Agora, os irmãos sentados à mesa, Davi fora da mesa. E isso mostra na história que não tinha cadeira para Davi. Na hora que chama Davi, eles têm que providenciar uma cadeira para ele na hora, tem que receber ele na mesa, e agora eles têm que ver aquele que era rejeitado, ungido a rei. Então, nenhuma história é escrita... Você quer saber o que me chama a atenção nesse versículo? Só para contextualizar. Quando ele fala, e unge a minha cabeça com óleo. Ele ainda não sabia que ele ia ser rei. Só que naquela época, só se ungia a cabeça de quem? De rei. De reis ou sacerdotes. Então, como é que ele faz um pedido desse para Deus? Ou seja, Deus já tinha separado e ungido ele a rei, mas ele não sabia. E ele faz exatamente o pedido do propósito dele, porque é inadmissível alguém pedir naquela época para ungir a cabeça. Ou você está pedindo para ser rei, ou você está pedindo para ser sacerdote. E outra, olha a ousadia de Davi. Unge a minha cabeça com óleo. Então, que eu vou transbordar. E o seu cálice vai transbordar. Transborda sobre a minha vida. Então, ele já sabia dentro dele a identidade que ele iria ou que ele precisaria ter. Quando você falou de motivação, eu vejo nesse trecho também da história a motivação de Davi. Imagina só, Davi saindo de casa, colocado no pasto, olhando aos olhos humanos, Davi estava fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Olhando aos olhos espirituais, eu vejo Davi sendo forjado para ser o líder. Porque José podia ter contado as histórias dele lá para os irmãos. Só que ele a gente, não posso contar nada para ninguém, pode. Mas primeiro você tem que desenvolver a habilidade de liderança. Porque quem é líder, quando conta alguma coisa, as pessoas querem ir com essa pessoa para aquele sonho, realizar aquilo. Quer ter uma visão. Quando você não tem a liderança, quando você conta alguma coisa, o cara fala, você é louco, cara, esse Zé Ruela aí querendo falar para mim que vai me levar para algum lugar. Então a primeira coisa que Deus estava desenvolvendo em Davi era a habilidade de liderar, porque as ovelhas representam o povo. E agora o que Davi está fazendo? Liderando as ovelhas. Ele sabia a hora de comer, ele sabia se uma tinha fugido, como que fazia e tal, ele organizava. Quando vinha alguém para pegar as ovelhas, um leão, um urso, ele ia lá destruir e tal. Então ele já estava ali desenvolvendo a habilidade de liderança. Vocês podem confiar em mim. Se vocês estiverem comigo, vocês não morrem, ninguém te ataca, vocês não passam fome, vocês não passam sede, porque eu sei cuidar. Então, às vezes você está achando que, não, eu estou aqui no pasto, abandonado. Não, Deus está desenvolvendo em você a habilidade de liderança. Quando eu olho para outra coisa que você falou, que eu queria também complementar, você falou assim, Thiago, um exemplo, tá aqui o Joaquim, tá aqui o Rodrigo. Isso aqui acontece muito em empresas e eu preciso falar. Para você que é empresário, para você que quer crescer e desenvolver, aprenda isso. Teve uma vez que Davi foi para uma guerra. Ele tinha 600 soldados. Desses 600, ele teve que deixar 200 para trás, porque 200 estavam muito cansados. Esses 200 tinham ajudado Davi? Tinha, porque estava cansado.
Tinha ajudado. Eles faziam sentido na vida do Davi ou tinham prejudicado ele? Não. Mas só que daquele tempo pra frente... Já estavam cansados. Eles iam atrapalhar mais do que ajudar. Então, essa dívida de gratidão com colaboradores, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele não te ajuda mais nesse próximo estágio. Não é que você vai mandar embora, mas às vezes assim, pô, me ajudou quando eu comecei, mas só que agora você cresceu. Essa pessoa não tem mais capacidade de te ajudar. Você tem que contratar pessoas especialistas nesse próximo nível. Porque é igual mentor. Tem mentor que eu falo com meus mentorados, falo, eu consigo chegar com você no faturamento de 6 milhões por mês. De 6 milhões pra frente, vão procurar o Flávio Augusto. Porque o cara é um bilionário. Vão procurar o Eike Batista, que é um bilionário. Agora, é porque eu sei até aqui. Daqui eu também tô me desenvolvendo pra chegar nos 10 milhões. Daqui eu também vou ter que ir lá falar com ele. No 1 bilhão no ano. Então, eu vejo que pessoas paralisam o processo por causa de pessoas. E não, você quando entende seu propósito, nada te para. Nada te para. E sabe o que a gente vê? Só concluindo, a Bíblia fala, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, pelo propósito, esse não deixou. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que abandonar pai, mãe, filho. Você tá querendo trazer gente que nem sangue seu pra dentro de um negócio que só vai te atrapalhar. E eu era assim. E atenção, eu vejo, por exemplo, hoje eu vou em algumas palestras de amigas minhas e eu às vezes falo isso com elas, porque, por exemplo, elas falam, nossa, eu tenho uma... a gente chega, por exemplo, numa empresa. Esses dias fui numa empresa de um amigo meu e ele falou, essa é a minha funcionária, ela tá comigo há 24 anos. E eu pensei, se em 24 anos ela não fez a empresa dela, o que ela está fazendo aqui? Porque eu trabalhei 9 anos numa empresa e, graças a Deus, fui muito bem sucedida. Eu olhei pro meu patrão e falei, cara, se eu sei fazer isso pra ele, eu sei fazer isso pra mim. Então eu vou fazer pra mim. Meu tempo aqui já acabou. E foram 9 anos. Então, assim, nós fizemos agora... um ano numa empresa, o que era pra eu fazer em 10. Aí eu olhei e falei, não, vamos fazer agora aqui de outra maneira, vamos fazer pra nós. E graças a Deus ainda vi em 1 ano. Mas o que acontece? Quando a pessoa não se desenvolve e nem sai do lugar na empresa, ou ela tem que virar seu sócio ou ela tem que virar seu parceiro. Com certeza. Entende? Por quê? Porque senão ela vai ser quem? Alguém que vai falar, fulano é novo, fulano vai me atrapalhar, eu não vou dividir meu cargo. Não tem mentalidade. Eu tive um advogado assim, a empresa já estava muito grande, ele era novo, ele era meu amigo, ele formou, fez advogado, mas nós contratamos uma outra advogada para tratar só de recursos humanos. Ele falou, eu não vou ficar, porque você contratou alguém mais velho que eu para fazer alguma coisa. E na hierarquia de advogados, o mais velho tem que mandar no mais novo. E eu não vou aceitar ninguém mandar em mim. Ou seja, a pessoa está preocupada com quem está chegando agora. Entende? Crença limitante. Exatamente. E isso vem desde do esperma do pai para fecundar no óvulo. Isso é cientificamente comprovado. Nós vivemos ciclos de 5 em 5 anos. E quando você ainda é um espermatozoide, está saindo do seu pai para chegar na mãe... Ali a ciência fala que você vive uma experiência de 10 anos, são 2 ciclos de 5 anos. E aí você não entende, fala assim, mas meu casamento foi muito bom. Às vezes os pais falam, nosso casamento foi muito bom, mas na gravidez eles tiveram um problema. E aquele problema, aquela discussão, aquilo tudo já foi para dentro daquele esperma. E aquele esperma já sofreu traumas emocionais antes de entrar dentro da barriga da mãe. E isso tudo já conta como uma experiência traumática, que podem desenvolver até 500 doenças mentais. E quando você vai olhando essas doenças, um exemplo, TDAH, crise do pânico, ansiedade, e essas doenças elas podem desenvolver mais outras centenas de doenças, chegando até 2.000 doenças mentais. Então tem hora que você fala assim, mas como foi o casamento dos seus pais? Foi ótimo. Eu só lembro de coisa boa. Mas só que quando você era pequenininho, você tava na barriga, eles tiveram um pé de guerra, que o pai quis sair de casa, você nem sabe de nada. E isso te traumatizou. Conscientemente está isso tudo são crenças limitantes que você nem sabe que tem. Vou dar um exemplinho aqui rapidinho pra você. Claro. Quem cantou pra você? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Você conhece essa música? Eu conheço essa música e quando eu vejo passar lá em casa, eu já fico braba. É essa e a canoa virou. Isso aí. Mas quem que canta essa música para as crianças? É a mãe. A mãe, os tios e os avós. Os avós, Olha o que eles estão fazendo. Com todo o amor do mundo, sem conhecimento, eles estão colocando... Querendo fazer o menino dormir.
colocando na criança o quê? Uma crença limitante do medo. Por que quando chega vai dormir, senão o boi vai vir te pegar. O polícia vai te pegar. A canoa vai virar e você não vai salvar. Quando essa criança chega nos 18 anos, você tem que tomar uma decisão. Abrir sua empresa. Não posso, eu tenho que trabalhar para alguém, tenho que comprar um apartamento, tem que isso aqui, porque ele tem uma crença de medo estabilidade instaurada. Por que a pessoa... Aí tem a crença cultural. Quantos caras saem do Brasil, vêm para Portugal, vai ali, ganha 800 euros, compra uma camisa da Nike, tira uma foto e posta só para mostrar pro pessoal do Brasil que tá bem aqui na Europa. E por quê? Tem uma crença limitante cultural. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem. Então, a gente vai... Eu acho que você vai tocar nesse assunto, mas eu acho que eu já vou entrar para nós adiantar, que o nosso tempo já deve estar estourando. A riqueza. Uma coisa que eu aprendi. Eu já cheguei semanas, eu e a minha esposa, a gente gastar 250 mil reais numa semana. Só com luxo. Passeando, fazendo, não sei o que outro. Até que um dia um homem chegou perto de mim e falou assim: Thiago, quanto mais você mostrar o que tem, mais você vai atrair coisa ruim pra você. E aí esses dias conversando com um mentorado do Eike Batista, dia 20 agora eu ia estar com ele no Brasil, mas eu tava aqui na Europa. Ele falou pra mim assim: o Eike Batista fala pra mim que a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado é de mostrar os lugares que nós vivemos e as coisas que nós temos. Porque isso foi um dos maiores alvos que ele teve nas costas dele. As pessoas queriam quebrar ele porque ele mostrava que tinha muito. E as pessoas não aceitam a prosperidade do outro. Então eu aprendi o seguinte. Quanto mais você mostra, é uma necessidade sua e não da outra pessoa. Por que você está mostrando? É uma necessidade sua. A outra pessoa nem sabe o que você tem. Por que eu tenho que comprar um carro para você ver? Você não sabe se eu tenho dinheiro para comprar. Então a necessidade não é sua, a necessidade é minha de querer provar para alguém que eu tenho alguma coisa. Aí entra naquela questão que você falou da motivação. Pra mim, quando vinha... Eu vou te fazer uma pergunta depois sobre isso. Vou anotar ela aqui, vou deixar você... Eu gosto que eu vou falando assim, sua cabeça vai explodindo, você é igual eu. Aí, olha só o que aconteceu com o Davi. Davi vai pro pasto, quem manda Davi pro pasto? O pai. Quando ele chega no pasto, ele não tinha obrigação nenhuma de matar leão, cara. Ele não tinha obrigação nenhuma de matar urso, mas ele tinha uma motivação. A motivação era provar pro pai e pros irmãos que ele não era um Zé Ruela. Então fala assim, eu vou mostrar pra eles que eu tô aqui, mas eu vou matar o leão. Eu vou mostrar pra eles. Então, às vezes, a melhor coisa que você vai ter é alguém que te persegue dentro de casa. É alguém que não acredita em você dentro de casa. Vai ser a melhor motivação pro seu crescimento. Então, se tem alguém te perseguindo em casa, falando que você é sonhador, que não vai dar certo, esse é o melhor motivador pro seu propósito. Esse vai te levar a governar o Egito. Esse vai te fazer sentar na cadeira de rei. Uma vez eu cheguei pra minha esposa, eu comecei a juntar chocolate e rosas. Chocolate e rosas. Aí eu fiz vários chocolates e rosas. Aí ela falou assim, você tá mandando isso, você vai mandar isso pra quem? Aí eu acho que ela achou até que eu tinha umas amantes, sabe? Aí ela falou, você vai mandar isso pra quem? Aí eu com um bilhete, eu te agradeço, tal. Você foi uma pessoa que me ajudou muito no meu propósito. Aí eu comecei a enviar pras pessoas que mais me feriram. Meu Deus. Para as pessoas que mais me humilharam, mais desacreditaram em mim. Quando eu não tinha nada, as pessoas falando, você é um Zé Ruela, rapaz, você é um sonhador. Quando eu caso, eu não tinha aliança. Minha festa de casamento foi dentro de um restaurante comendo uma marmitex, eu e a minha esposa só, que nós não tínhamos dinheiro. Nossa primeira moradia foi um carro emprestado, que o cara trabalhava o dia inteiro e de noite ele colocava o carro no posto pra gente dormir. E quantas pessoas não acreditavam no que eu acreditava? Mas eu já tinha enxergado onde eu ia chegar. O problema é que o processo distrai a gente do propósito. A gente começa a olhar e falar, não vai acontecer. Vai acontecer. Eu dirigi, aí eu consegui comprar um Fiat Uno com um buraquinho no fundo. Eu acelerava aquele Fiat Uno no sinal, falava, cara! E a minha mulher, para, amor, você tá fazendo vergonha. O Fiat Uno 89, eu falava, amor, não tô dirigindo um Fiat Uno, eu já enxerguei, eu tô dirigindo a minha Ferrari. Dia 23 de março de 2022, a minha mulher me dá uma Ferrari de presente. Meu Deus. É muito bom você comprar uma Ferrari. É? Mas ganhar da esposa não tem preço. Entendeu? Eu ia falar aqui uma coisa, mas é besteira. E aí... Eu ia falar, você vai ter tesão nessa mulher o resto da vida. Exatamente. Eu olho pra minha mulher... Você olha pra Ferrari, lembra da mulher. O que você quer fazer? Quem tem uma mulher dessa e uma Ferrari... Meu amigo, apetite não falta. Ó, e só pra comprovar pras pessoas, pros haters, né? Ferrari no nosso nome, paga à vista. Eu
participo do Ferrari Owners Club, que é o grupo da Ferrari do Brasil, que é filiado à Itália. E para você estar nesse grupo, você tem que ter comprovante de renda, que você pode ter, que você não é um emergente. Você pode ter uma Ferrari. E você tem que ter a Ferrari no seu nome. Então, só para daqui a pouco, emprestado, alugado. Então eu ia falar que eu queria ir lá com você, já vou ter que trabalhar para comprar a minha Ferrari. É isso aí. Não, já vai comprar, já existe, né? A Ferrari. Você já se viu eu já dirigi uma Ferrari. Então já é sua. O Porsche eu já dirigi. Já sua. Eu dirigi um Fiat Uno. Eu gosto da Bugatti também. Nossa, aí você já começa a engrossar o caldo, né? Chegou uma no Brasil agora por 75 milhões de reais. Eu costumo dizer que Deus tá poupando um pouco a minha vida, porque eu adoro adrenalina. Entendi, uma corrida pra mim, eu desperdiço conversa, mas oportunidade na estrada, eu não desperdiço de forma alguma. Foi por isso que eu aprendi a conduzir 20 anos, né? Tiago, vamos lá. O dinheiro, ele respeita quem? Como é que o dinheiro tem que ser tratado? Dinheiro gosta de ladrão? Primeiro que o dinheiro não aceita desaforo. E segundo, eu vou te devolver uma pergunta agora. Ai, quem que é o estelionatário? O que dá o golpe ou o que leva o golpe? Aí é uma pergunta de se pensar, né? Porque quem rouba ou quem é roubado... Não, é diferente. Estelionatário? O estelionatário é aquele que dá golpe nas pessoas. A Camila, assim, tipo... E agora? E aí, Lucas? Quem é o estelionatário? É os dois. É os dois. Porque não tá sonegando com o governo. Quem é o estelionatário? É os dois. Os dois, por quê? Porque imagina só, eu chego aqui pra você agora e falo assim: ô minha linda maravilhosa, viramos amigos, isso aqui, eu tenho uma oportunidade no Brasil, que você vai comprar lá uma Ferrari por 200 mil reais. A tabela dela é 1,5 milhão. Aí você fala assim, caraca, mas é o seguinte, você tem que dar 50 mil agora pra garantir o negócio. Meu Deus. Quem aqui tá sendo pior? Os dois tá sendo filho da mãe. Os dois, porque, tipo assim, é impossível eu comprar um negócio de 1,5 milhão por 200 mil. E se eu tô comprando, eu tô lesando alguém. Alguém tá saindo prejudicado. Entende? As coisas são muito surreais. As pessoas acreditam muito em coisas que não existem. Ontem, o Verdinho, você vai trazer ele aqui, ele tava me falando e eu prestando uma mentoria pra ele, falando: Verdinho, é o que eu ensino pros meus mentorados. As pessoas hoje, com essa questão de acesso à internet, elas acreditam que... Você me deu outra ideia, você acredita? Eu vou anotar aqui pra gente falar depois da gravação. As pessoas acreditam o quê? Que vão começar um negócio grande. Aí eu falo, a gente tem que ter a ótica da riqueza. A ótica certa da riqueza te leva para o lugar que você quiser. Quando você tá numa porta e olha pelo olho mágico pelo lado de dentro, você vê tudo fora. Mas se olhar do lado de fora para dentro, você vê o quê? Você tá numa porta, tem um olhinho mágico. Você tá dentro de casa. Eu chego, bato na porta, você olha, você vai me ver? Não. Você me vê de dentro para fora. Não, se você estiver na porta... Se eu estiver do lado de fora, você vai ver. Só se estiver mais longe. O olho mágico te dá uma visão 360. Agora, eu ia olhar na fechadura. Não, no olho mágico. Agora, se eu tô do lado de fora, olhando para dentro, eu vejo alguma coisa? Não. Então tem a ótica da riqueza. É assim, as pessoas falam assim, não, eu preciso de 100 mil para começar um negócio. E esse 100 mil nunca chega. Porque se ela não conseguiu fazer 10, os 100 mil vai ser impossível para ela. Quem quer começar, começa sem nada. Aí eu falo, começa com R$1. Como? Mas eu tenho que ir lá no braço comprar um negócio de R$1 pra vender por 15, não sei o quê. Fala assim, vai a pé, vai de carona, pega ônibus, porque você não tem grana, vai lá e faz. E aí com R$1 você vai comprar, vender por 10, depois você com 10 compra 10 negócios, compra os 10, vende por 10, faz 100. Multiplica, né? E na hora que você vê, em um ano você fez R$1 milhão. Agora, é impossível quando você começa a querer enganar os outros. Fala assim, eu tenho uma ideia. E uma coisa que eu quero deixar pra você aqui, o telespectador que tá assistindo aí, você pode estar onde é que for no lugar do mundo. Boas ideias não precisam de recurso. E provavelmente, se Deus te deu a ideia, o recurso só vai vir de cima. É isso aí. Só. Se a ideia vem de Deus, eu costumo dizer que quem deu propósito dá provisão. Mas viver da provisão não é para qualquer um. Não tente meter a cara no louco se não é o propósito. Se não é a ideia... Se você teve uma ideia, porque tem pessoas que têm ideia, mas tem pessoas que têm propósito. São coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu não posso ter uma ideia de querer viver algo que não é o meu propósito, ok? E achar que Deus vai bancar isso, porque não vai.
Agora, se o meu propósito é falar para as pessoas e é falar aquilo que Deus mandou, ele vai dar a provisão. Olha, eu vou fazer uma pergunta pro seu público. Pode fazer. Essa eu não vou Vê fazer. aí se alguém vai fazer perguntas. Essa, Vê aí, essa eu não vou fazer para você, não. Vou fazer pro seu público. Ok. Qual é a identidade? Qual que é a minha câmera? É essa, né? Sua Eu vou câmera fazer é uma essas pergunta duas. para você. Qual é a sua identidade? Essa aqui é a pergunta Vê que quem vai... tá fazendo perguntas. Essa pergunta vai fazer o quê? Ela vai nortear a sua vida e vai te dar um mapa do sucesso. Qual é a sua identidade? Qual é o seu objetivo? E qual é o seu propósito? Eu sei que você vai agora começar a falar, a minha identidade, eu sou um filho de Deus, eu sou não sei o quê, meu objetivo é dar uma vida melhor para minha família, meu propósito é ir pro céu. Pronto. A maioria das pessoas começam a falar coisas assim que são óbvias, mas eu tenho certeza que você nunca parou realmente para pensar nisso. Então, o que é identidade? Identidade é quando você entende a sua origem. Você sabe de onde você vem. Você sabe que você não é brasileiro, você é do céu. O objetivo é entender por que você veio para Portugal, por que você está aqui. E o propósito é para onde você está indo. Por que você não consegue prosperar em nada que você faz? Porque você não sabe sua identidade, você não sabe por que você está aqui e você não sabe para onde está indo. Identidade é passado, objetivo é presente e propósito é futuro. Quando você entende a sua identidade, você sabe por que você veio até aqui, porque tem gente que está aqui, mas não sabe nem de onde está vindo, está perdido. Não sabe qual decisão tomar, não sabe o que fazer. Então, entenda, alinhe-se com a sua identidade, com o seu objetivo, com o seu propósito. E como fazer isso? Aí você arrasta para cima, vai aqui para sua mentora que ela vai te ensinar. Chama no privado. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu te conhecer, várias pessoas me falavam sobre você. Eu já te falei isso. Era um monte Pra de todo gente. mundo que falava de mim. Era. Até que uma pessoa nos conectou. E isso é ter amigos. Porque, por exemplo, quem sou eu no 1 bilhão de pessoas que você poderia conhecer? E aí você faz a mesma pergunta. Tipo, quem sou eu no 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas que existe? Mas a melhor publicidade que um ser humano tem é outra pessoa falar de você para outra pessoa. Indicação. E você ir se conectando. Então, eu já te falei isso, vários amigos meus falavam, tem o Tiago Lisboa. Eu fui num evento, pelo menos 3 pessoas me falaram, nossa, tem que conhecer, olha aqui, ó, é o Tiago Lisboa, é o Tiago Lisboa. Então, eu sabia que em algum momento a gente ia se conhecer, ok? Pode não ter sido ao contrário, mas eu sabia que em algum momento Você não precisa nem falar, você já é famosa, todo mundo te conhece. Meu Deus do céu. Se o cara vier pra Europa e não procurar esse lugar aqui, ele tá fazendo o quê na Europa? É verdade. Vem na Europa e não veio aqui, não veio na Europa. Não veio na Europa, não veio em Portugal. Se vir em Portugal e não veio na DNA, é por 2 motivos. Ou não tem propósito, ou não veio em Portugal. E como é ter amigos sem falar ou sem apresentar o que você tem? Eu acho que, na realidade, isso é ter amigos. Sabe, quando eu fui mudar pra Alphaville, tá todo mundo assim, Thiago, você tem que morar na mansão mais top, você tem que fazer isso, tem que morar do lado do não sei quem, do lado do sei quem, do lado do sei quem. Eu falei, não, eu só quero conforto e segurança pra minha família. Porque pra que eu vou ter uma casa desse tamanho, com 50 empregados trabalhando, não sei o quê? Eu só vou lá deitar na cama. Eu tenho conforto, eu fico muito em casa e tal, mas assim, não tem necessidade. Sabe o que eu comecei a entender? Eu vou falar de um cara aqui, ele chama Urubatã. Ele é dono da Braspeça. Ele tava vendendo uma Ferrari. Eu tinha vendido uma Ferrari minha, ele também é do grupo, e ele tava vendendo uma. Eu cheguei na casa dele, entrei na garagem, mais de 60 milhões de carro. Que Extraordinário. Aí eu fui, conversei com ele, ele falou, não, tô vendendo a Ferrari. Deve ser uma visão. Aí eu falei assim, quanto você quer na sua Ferrari? Ele falou assim, eu quero tanto. Eu falei assim, mas você não faz um desconto e tal? Eu não tô no nível do senhor, não tem como. Aquela choradeira do brasileiro, né? Aí ele falou, eu não faço 1 centavo a menos. Tanto 999, 99, 99 e nenhum centavo a menos eu não vendo. Passa-se um tempo, ele me falou, vendi a Ferrari. Eu falei assim, nossa, que top, hein, senhor Batã? E agora vai comprar outra? Esse cara, um multibilionário, falou pra mim assim, Thiago, eu estou me esvaziando de todos os excessos. E aí você vê pessoas que tá com cartão estourado, com boleto atrasado, desejando o excesso, falando que não, vou comprar aquele carro, eu vou comprar aquele apartamento, eu tenho que mostrar, eu tenho que estar bem. Então assim, sempre o excesso ele vem acompanhado de algo que falta.
Você vê uma pessoa que está com excesso de muita coisa porque está faltando algo. Eu já vivi isso. Então, na maioria das vezes que o cara quer mostrar muito coisa de dinheiro é porque falta o dinheiro que ele quer. Então ele quer mostrar para ver se aquilo leva ele para o próximo nível. Então hoje eu ando num carro praticamente popular, moro numa casa muito boa, num condomínio muito luxuoso, mas não é a casa mais bonita do condomínio. Tá longe de ser, não tá no lugar mais favorecido do condomínio, mas me traz segurança, conforto para a família. Meus filhos podem ficar lá cheios de segurança, então é ótimo. Agora, o dinheiro ele não aceita desaforo. Eu já vi homens que começavam nos grupos de carro comigo, jogando dinheiro para fora do carro, andando com o carro, abrindo asa de carro, não sei o quê, eu sou bilionário, eu sou não sei o quê. E aí quando você vai ver, o cara tá com problemas financeiros e quebrado. Porque quem não respeita o dinheiro nunca vai ser próximo. Meu avô falava isso. Quando eu ia contar as notas, meu avô ficava muito bravo. Meu avô sempre ensinou nós a contar dinheiro. E eu tive também um colega de trabalho que ele também me ensinou. Eu tive 3 pessoas na minha vida que me ensinou a contar o dinheiro. E eu ficava pensando assim, gente, qual é a lógica? Mas eu sempre fui muito obediente a referências na minha vida. E também fui muito... Eu gosto de pessoas mais velhas que têm história. Então, um era coronel do exército, meu avô era meu avô, e o outro era uma pessoa que tinha sido muito... É uma pessoa que é muito importante na minha vida e é uma pessoa que tem muita inteligência. Então, eu não questiono quem já teve sucesso e muito menos quem é referência para mim. Porque eu não vou pegar qualquer pessoa para ser referência para mim. Então, eu respeitava aquilo. Hoje, eu entendo porque o dinheiro é energia. Se você, por exemplo, se você me pede aqui agora, Nívia, vai ali e pega 300 euros pra mim. Se eu te entregar as notas eu tô rupiando, tô falando isso, eu sinto isso. Eu te entregar as notas de cabeça pra baixo, cabeça pra cima, de qualquer jeito, se eu vejo se ela não tá suja, se ela não tá reta, se eu não organizo ela, é exatamente desse jeito que o dinheiro vive na sua vida. Bagunçado, não sabe onde é que tá. Você não sabe a organização que ele vai passar para outra pessoa que vai ficar. E eu ainda acho aquilo muito importante. E quando eu via ele conversando com o dinheiro, eu hoje entendo a necessidade. Por quê? Palavras têm poder. Ao você estar falando aquilo, ou quando você está contando dinheiro, se você está organizando ele, vendo de que forma você vai passar ele para outra pessoa, que vai guardar, que também é importante. Eu tenho uma fala que eu brinco muito, eu falo, olha, eu não guardo rancor de ninguém, eu guardo dinheiro. Por quê? Porque é uma energia que você necessita e é algo que precisa ser respeitado. Não é algo que precisa ser idolatrado. Por isso é que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mas é algo que... Você vive sem dinheiro hoje? Não. Quem vive sem dinheiro? Não tem jeito. Então, assim... E a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Olha só. Sabia? Não é sabia. Mais falado na Bíblia sobre riqueza do que sobre salvação. E aí, meu método de ensino para empresários e para empresas é PGR, Princípios que Geram Recurso. Então, vamos lá. Se a Bíblia só fala de 2 vidas, a vida em abundância e a vida eterna, você concorda? A Bíblia ela é resumida nessas 2 vidas. A vida abundante e a vida eterna. A vida eterna é no céu. E vida abundante na terra. Então, se eu cumpro princípios, consequentemente, eu vou viver uma vida abundante. E se eu cumpro princípios, consequentemente, eu vou viver uma vida eterna. Agora, tem pessoas que vão falar, não, tem bilionários aí que não vão ser salvos. Eu não sou capaz de julgar isso. Porque talvez não é só porque o cara não frequenta uma igreja que ele não vai ser salvo. É, porque a Bíblia diz que tem filhos das trevas, muito mais prudentes. Exatamente. Porque a igreja, isso aqui é polêmico e esse trem aqui vai viralizar só porque eu vou falar um negócio aqui. Fala aí. Mas assim, eu quero pedir perdão aos pastores, aos apóstolos, a todo mundo, já de uma vez, tá? Não é atacando ninguém, mas mostrando uma realidade. Atacando sem querer atacar. O que é uma igreja? O que é uma igreja? Para mim? O que é uma igreja? Eu já vou te responder pra gente adiantar. Isso. Se a gente for hoje pra qual que é a praça mais popular aqui? É a Praça do Comércio. Praça do Comércio. Se eu e você agora, nós pegar das mãos aqui, falar, vamos pregar lá na Praça do Comércio, a gente tá fazendo uma igreja lá, um culto lá? Não. Não? Tá? Claro. A igreja é só uma estrutura. Por isso que as igrejas pregaram errado durante décadas. Porque o culto bacana é o culto do domingo, mas o culto bacana é o culto da segunda-feira. Quantas igrejas faziam o quê? Carnaval, vão todo mundo para um retiro espiritual. Mas no carnaval é onde mais precisa da igreja.
Você entrega a cidade na mão do diabo e a igreja vai pro retiro espiritual. Faz sentido isso? Nenhum. Então, cadê a igreja? A igreja, quando você põe 4 paredes, a única coisa que você fez foi montar um negócio. Um negócio educacional. O pastor é o professor e ele está educando pessoas. Porque ali a única coisa espiritual que tem é o culto. Agora, antes do culto tem a água para pagar, a internet para pagar, o aluguel para pagar, as cadeiras de luxo que todo mundo quer sentar, porque se não tiver de luxo ele vai para a igreja maior, o ar-condicionado, tem que ter tudo. Agora, como que se mantém isso? É um negócio. E por que muitas igrejas não prosperam? Porque não tem gestão. Porque o culto espiritual é só na hora da pregação, na hora do louvor, o resto é tudo porque você não vai pro banco falar em línguas e convencer o gerente de que suas contas estão pagas. Exatamente. Quando você cria um aglomerado de pessoas dentro de um lugar, já não é mais uma coisa só espiritual. Já virou um negócio, precisa de dinheiro, precisa de fomentação. Se eu começo a pregar como João Batista, eu vou lá pro meio do lago e começo a gritar: Jesus está voltando, raça de víbora, não sei o quê. Eu tô fazendo meu culto. Só que eu não preciso de estrutura nenhuma, eu só preciso falar. Então, se agora eu quero trazer um aglomerado de pessoas, eu tenho que entender que eu montei um negócio educacional cristão. Eu estou educando pessoas, por isso que cada igreja tem uma doutrina. Enquanto não se entender isso, não se vai para frente, né? Não se prospera. Aí tem um monte de igreja de beira de esquina. E ó, outra coisa aqui, eu estou ensinando para... Isso me irrita, viu? No Brasil... 30 mil igrejas para um povo. Ó, e eu estou ensinando no Brasil pastores a fazerem gestão de igrejas. E as igrejas estão crescendo e estão trazendo resultados para investir no próprio reino. Porque quando você traz resultado financeiro, você vai investir no reino. A igreja é para isso. Nós somos uma escola, né? Uma escola de negócio. E nós temos alguns pastores que vieram aprender e hoje a igreja deles estão bem geridas. E os pastores que nunca aceitou vir preferem continuar batendo com a cabeça na parede porque eles não entendem de gestão. Gerir pessoas é importante. Por exemplo, perfil comportamental. Eu salvei uma filha minha e é a minha relação com a minha filha porque eu não entendia de perfil. Eu achava que a minha filha não gostava de mim ou que ela tinha um problema psicológico. Não. Ela tem um perfil diferente do meu. E eu queria que ela fosse igual a mim, tipo, acelerada. Abraça, vem cá, corre, vamos fazer. Não, ela é ao contrário de mim. Ela é 100% no perfil comportamental dela e você é 100% no seu. E eu entendi as outras pessoas porque eu como rápido, porque eu quero conversar, eu quero falar, eu quero produzir. Mas eu tenho que respeitar quem demora 1 hora para comer. Eu antes não sabia disso. E imagina o pastor, a ovelha chega lá, ele não quer, ele vai tratar tudo espiritualmente. Mas aí ele não sabe se aquilo é emocional, se é financeiro, se é comportamento. O homem casa com a mulher, o homem é dominante e a mulher é estável. Aí vamos orar por isso, meu amigo. Você pode fazer campanha de Daniel. O anjo não vai descer. Não vai, o anjo não vai descer porque é comportamento. Mas aqui, posso te contar uma coisa? Pode. Aí vem falar que é jugo desigual. Não é jugo desigual, é comportamento. O que acontece? Eu estudei muito. Eu estudei muito o seguinte. Porque existem dois negócios aqui, 2 mundos, 2 coisas que não se comunicam. Um exemplo. Existe a ciência, que é uma coisa natural, e existe o mundo espiritual, que é outra coisa. Não adianta eu falar, a ciência se comunica, não. Isso aqui é uma matemática, uma coisa natural que a gente estuda, aprende. O mundo espiritual ninguém nunca vai entender. Agora, quantos anos se passaram com pastores querendo curar doenças emocionais com remédios espirituais? Há muitos anos. E quantos anos médicos tentando curar doenças da alma com remédios naturais? Então, nós precisamos entender que ainda há isso. Por que a Bíblia fala que o meu povo é destruído por falta de quê? De dinheiro? Não, é de conhecimento. Porque tem muita gente curando dores com remédios errados. Então essas dores só aumentam. Essas feridas só crescem. Então hoje quando eu pego, às vezes, um empresário, um pastor, alguém, eu mostro pra ele o seguinte: cara, tem coisa que não é espiritual. Tem coisa que a dipirona resolve. E tem coisa que não vai adiantar você tomar o remédio mais caro do mundo, esse câncer não vai ser curado, isso aqui é espiritual. Então tem doença que vai ser curada. O cara gasta mais do que ganha, e você vai orar pra quê? Exatamente. Você vai orar pra quê? Ele precisa de uma gestão financeira. Exatamente. É isso, não é sobre Deus, é sobre o que Deus colocou. Deus deixou apóstolos, Deus deixou médicos, Deus deixou doutor, Deus deixou. Então assim...
O nosso maior mestre foi quem? Quem é que nos deu a maior mentoria? Foi Deus. As pessoas iam até Jesus para quê? Para aprender. Então, por que hoje eu não vou até você para aprender? Esses dias estava aqui com um casal que veio conversar comigo. E eu falei, gente, quem me dera eu pudesse saber disso antes. Ir lá perguntar. Falar, eu sentei os dois bem novinhos até. Falei, para que casar agora? Né? Vai casar depois. Vão estudar, vão terminar a faculdade. Mas falei, parabéns, vocês estão de parabéns. Porque é importante procurar saber antes o que são eles vieram por causa de perfil comportamental. Mas eu acabei falando sobre emoção, sobre financeiro, sobre quem é que é o homem, quem é a mulher. Porque o que acontece? Hoje em dia, nós não sabemos quem é quem. É. Você anda na rua, por exemplo, você tem um casal de amigos seu. Aí você vai conversar com o homem e a mulher, não, mas não é assim não. Aí ela é que fala. Aí você fica assim... Mas eu fiz a pergunta, foi para ele. É. Quem respondeu foi a mulher. Por quê? O atropelar das coisas é não saber quem é o homem e quem é a mulher. Quem é o cabeça, quem é o direcionador. O mundo está em conflitos. E por que não ir atrás de pessoas que nos sabe clarear isso na cabeça? Porque nós estamos tão cheios de informações, mas para que serve esse conhecimento? Eu vou aplicar onde? Eu vou exercer ele em quê? De potencial e usa 10. E não consegue fazer nada. Tá? Não fecha as caixas. Sei tudo, faço tudo, mas no final das contas não tem resultado em nada. Nem nada. Não adianta. Então... Começa e não termina muita coisa. Exatamente. E a gente já deve estar finalizando aí, né? Já tá na hora de acabar, não tá? Então eu vou falar mais uma aqui. O Rodrigo não falou, ainda tem 3 perguntas. Então vambora. Vamos embora. Eu tenho que estar... Eu posso ir até segunda-feira ou meio-dia, que é o meu voo. É o voo? Não vai até adiamento disso? Sapecar aqui até a hora que você quiser. Vamos lá. Vamos lá. Eu ainda tenho uma pergunta aqui. Faz a pergunta, então. Faz. Você acredita em pessoas que não têm resultado? A pessoa vem te ensinar. Vamos falar ela um vem aqui. Dizer que ela é o cara. Sabe qual que é o problema? É que aqui entra uma coisa top. Olha só. Eu tive outra ideia, você acredita? Eu vou anotar. E anota tudo aí. Anota aí, porque nós vamos sair daqui e depois daqui nós temos que fazer alguma coisa pra nós ganhar dinheiro também. Porque ficar só falando aqui e ninguém comprar nada da gente. Não, nas minhas ideias, um aqui é um negócio. É negócio, vamos fazer negócio. Na verdade, eu acho que 2. Mas, você perguntou como... Você acredita em pessoas que não têm resultado, não tem nada pra te ensinar, mas tá tentando ensinar? É o seguinte... Tipo, fala o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu acredito que todo mundo pode te dar resultado. Não, me dá resultado é uma coisa, ter resultado é outra. Eu acredito, por quê? Um exemplo. Esses dias eu tava vendo um cara fazendo um vídeo, um criativo. Ele em casa, de verdade mesmo, não é desfazendo de ninguém, mas ele em casa, a parede toda quebrada, assim, sabe? Tudo, que nem você falou de organizar o dinheiro, você vê que o negócio do cara... Aí ele falando assim, você quer ganhar R$1 milhão, eu vou te ensinar como. Tipo assim, aquele cara nunca ganhou R$1 milhão. Você vê na cara dele. Então, assim, calma aí que eu vou te explicar. Às vezes esse cara vai falar pra você assim, valoriza a sua mulher. Ele tá falando coisas que vão fazer sentido. Só que agora eu quero te fazer uma pergunta. Tô falando resultado. Isso, vai trazer um resultado, vai trazer. Só que isso não vai te prosperar. Porque é a mesma coisa de você entrar com um cara e falar assim, eu sei nadar. Aí ele te coloca na beirada do mar, molha o pezinho, na hora que vê o primeiro tubarão, ele sai correndo e te deixa lá dentro. Porque ele sabe falar da história, mas ele não sabe como enfrentar o problema. Quem tem resultado, que nem eu ensino para os meus mentorados, você tem que sangrar, mas comigo, porque eu te protejo dos tubarões. Mas agora, se você quer andar com tubarões, você não pode sangrar. Então, assim, quem te ensina isso? Só quem já andou com tubarão. Quem tá cheio de ferida, cheio de cicatriz, cheio de marca, todo faltando pedaço. Só que quando você olha assim, o cara tá bem, mas atrás... Tirar a roupa. Quanto que tá essas costas aí? Como é que tá isso aí de facada, de espunhalada, de facãozada? Então, assim, tem muita gente que consegue ensinar algo porque leu num livro e gastou o tempo que você gasta no TikTok vendo coisa, ele gastou lendo um livro e hoje ele te ensina e vende na internet. Tudo bem, mas eu quero saber, esse cara vai estar pronto para na hora que vir o leão,
Para na hora que vir o urso, para na hora que vir o tubarão para te ajudar. Então, assim, eu acredito em pessoas que tiveram resultado realmente. Por exemplo, você falou sobre ação trabalhista. Nós, com 7 mil prestadores no Brasil e na América Latina, com mais de 500 funcionários ativos dentro da nossa empresa, nós nunca tivemos uma trabalhista, nós nunca deixamos de pagar um imposto, nós nunca tivemos um processo, nunca colocamos ninguém na justiça. Será que a gente tem gestão? Será que a gente entende de pessoas? Será que a gente entende de finanças? O problema é isso. Quantos funcionários tem? Achei o amigo certo. Ó, quantos funcionários... Faça o seguinte, pergunte para o seu mentor quantas empresas ele teve, quantos funcionários ele geriu e pergunte para ele quantos impostos ele pagou. O problema tá aí, é que a pessoa vê e não vai atrás. Lembra do período de experiência? Lembra do conhecimento que eu te falei? E entenda uma coisa, eu posso gostar de você de graça. Eu tenho um amigo, por exemplo, que algumas pessoas já chegou em mim e falou, nossa, fulano. Eu falei, meu amigo, primeiro, eu tenho um princípio comigo. Eu não gosto que ninguém venha falar mal dos meus amigos, então eu não aceito. E eu já perdi funcionário, já perdi colegas, deixei eles embora, por quê? Não fala mal de pessoas que eu gosto, não, porque eu não gosto. Não gosto. Em rede nacional, eu tô dizendo, se tá comigo, se tá andando comigo, se você tá vendo eu rindo, aí se você tiver vendo eu séria, não é meu amigo. Agora, se tiver vendo meus dentes pra fora, não fala mal dessa pessoa pra mim. Não fala, não aceito. Dá um sorriso pra eles verem que você é minha amiga, então. Senão vai falar mal de mim. Não aceito. Não aceito falar mal da minha equipe, não aceito falar mal da minha família, não aceito falar mal dos meus amigos. Por quê? Quem traz, leva. E eu não sou portadora, não sou boca de Satanás, não trabalho pro Satanás, então meus negócios têm que dar certo, minhas amizades têm que dar certo, minha família tem que dar certo, minha equipe tem que dar certo. Mas aí o que acontece? As pessoas não vão atrás de saber, porque existe aquelas pessoas, você gosta dela, ela pode ser bandida, ela pode ser prostituta, ela pode ser vagabunda, não interessa. Por quê? Você vai gostar só de pessoas perfeitas? Ela pode ser igual os discípulos de Jesus? Pronto. E as pessoas que andavam com ele? Isso, porque não é possível. As pessoas acham que não, porque não hoje pode ter um Judas. Tem gente que escolhe melhor do que Jesus. Exatamente. Nossa, você tá andando com fulano, você sabia que ele faliu a empresa dele? Cara, eu tô andando com ele. Eu não tô andando, nem é andando. A pessoa conversa bem, é inteligente. Ninguém tem direito de errar hoje em dia. Você já percebeu isso? Você errou, então eu não quero andar com você. Ixi, que eu mais fiz. Nossa, falaram mal do fulano. Ontem eu vi uma mulher escreveu na internet dizendo, já ouvi falar muito mal da dona Nívia. Eu falei, meu amor, é porque essa pessoa não senta na minha mesa. Porque quem tem relacionamento, essa pessoa não vai falar mal de mim. Só isso. Ó, tem uma diferença muito grande. Entende? Existem 2 tipos de pessoas. Os realistas e os sonhadores. Ixi. E aí os realistas são aqueles que sabem pra onde tá indo. Sabe que vão ter que enfrentar para chegar lá. E sabe tudo que o processo como vai doer. Os sonhadores já estão lá. Nem que sejam na imaginação. Então, assim, os sonhadores são aqueles que acham que alguém vai fazer por eles aquilo que eles têm que fazer. Então é exatamente isso. O cara que tá realizando... Não construiu nada e tá falando mal da vida. O cara que tá realizando, ele tá quebrando mesmo, ele tá errando mesmo. Mas ele tá construindo. Porque se eu não tivesse errado, eu não tava aqui hoje. O que me fez construir o Thiago que eu sou hoje é aquele Thiago de 17 anos de idade que batia a cabeça para todo lado e acreditava onde ele ia chegar. Então o que vai te fazer chegar no sucesso são os erros e não os acertos. E as pessoas acham que eu vou ficar andando com quem anda muito certinho. Esse cara que anda muito certinho aí, que não erra, que não arrisca, irmão, ele não vai ter nada e vai travar a sua vida de chegar no objetivo que você tem. E ainda vai te dar prejuízo ainda. Exatamente. Para terminar, eu prometo, Rodrigo, é a última pergunta. O que faz você tomar a decisão, ou o que fez você tomar a decisão de ser o Thiago que você é hoje? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que aconteceu comigo foi ser inconformado com a vida que eu vivia. Eu não aceitava trabalhar e não ter dinheiro. Eu não aceitava viver numa comunidade onde todo mundo só falava de escassez. Eu não aceitava isso. Eu queria mudar minha vida. Eu não aceito isso, então me inconformei. Só que quando você se inconforma, tem um grande problema. Você precisa se transformar. E transformar é você pegar esse microfone e fazer ele transformar num computador. Por onde você passa, as pessoas não conhecem mais. Fala assim, não é possível. Ela
Não é possível. Então, às vezes, na transformação, você tem que deixar pessoas para trás, ambientes para trás. Você tem que deixar práticas para trás. Então, aí você se transforma. Não é possível. O Thiago, aquele que todo mundo achou que ia ser um drogado, um falido, um quebrado, não sei o quê, todo mundo achava que ele ia morrer de alguma forma. Hoje o cara é um empresário bem-sucedido, tem filhos, tem mulher, é fiel. Não é possível. Depois tem lógica. Não, só que tá errado. Tem um grande problema quando você começa a se transformar. Tá errado. Porque quando você começa a se transformar, o que você faz? Você é seletivo, você é calado. Você fala assim, peraí, eu sou o cara. Porque olha de onde eu saí, o que eu virei. Eu sou transformado, eu sou o cara, eu não sou mais, eu sou inconformado, não sou mais... Aí, Deus vai e já manda renovação. O que é renovação? Renovação é pegar algo que é bom e fazer virar ótimo. Ou pegar algo ruim e fazer se tornar bom. Então o que Deus te mostra na renovação? Você nunca vai estar bom. Porque se você for bom, você pode ficar melhor. Se você é ótimo, você pode ser extraordinário. Se você for extraordinário, você pode ser hiper bom. Aí depois fala assim... Não tem teto, não tem limite. E aí depois que você se transforma, se renova, ele ainda fala do entendimento, que é a elevação da mente, a metanoia. Ele fala o seguinte: o que é entendimento? Entendimento é a capacidade de avaliar seres e coisas. Você começa a avaliar realmente quem pode sentar na sua mesa. E quais são as coisas que realmente você precisa para viver. Porque a Bíblia fala em Provérbios que o homem sábio, ele deixa herança para os seus filhos e para a sua geração. Para os filhos dos seus filhos. Então, assim, depois que você entende a não ser conformado, você se transforma, se renova, e você entende realmente por que de tudo isso, aí você vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para terminar, de novo, você olhe para aquela câmera ali e deixe um conselho para os nossos seguidores que com certeza teve pergunta aí, Joaquim? Não teve pergunta, né? Você sabe por quê? Sabe por que não teve pergunta? Porque nós é professor bom demais, não fica nem dúvida. Ó, vamos lá. Eu queria falar para você o seguinte: o que você carrega é o que faz as pessoas te perseguirem, é o que faz as coisas às vezes não dar certo. Mas se você acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos, e não deixar ninguém interferir nisso, não tem nada que para um homem e uma mulher determinada em viver o extraordinário. Então, por favor, desista de tudo, só não desista de você. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. E o que você carrega dentro de você. Não perca o próximo episódio, porque nós podemos falar de tempo. Um beijo e até a próxima.